Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional. Hoje, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, chegamos a um ponto crucial aqui na história desse livro e é importantíssimo que entendamos o que está acontecendo aqui nesse vale de ossos secos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Depois continua aqui nos versículos 15 a 28, contando uma outra história que nós vamos ler e depois vamos nos aprofundar também. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, escreva num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara para que se tornem uma só em sua mão. Quando seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes assim: diz o soberano, o Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei em uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos.
nem não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu povo e o meu servo Davi será seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Meus queridos, nós vemos então aqui a visão do Vale de Ossos Secos e logo depois um último sermão prático aqui de Ezequiel, onde ele mostra duas varas para o povo, une essas duas varas e ele vai mostrando todo o significado desse sermão que foi feito para todo o povo. Meus irmãos, o Vale de Ossos Secos é uma visão que muito provavelmente representava o número de soldados que foram mortos na invasão babilônica. Então, a visão que Ezequiel teve foi exatamente dos soldados todos ali mortos, claro que os ossos já estavam secos, então fazia um bom tempo que havia acontecido isso, e na visão ele é levado pelo Espírito a profetizar, e ele declara para aqueles ossos secos para que eles vivam, e aqueles ossos secos começam a formar tendões, começam a se juntar e de repente eles se veem como um grande exército, um exército agora vivo. E aqui nós temos então essa promessa de Deus ao povo que Israel passaria por esse estado de morte, de ossos secos, de túmulos com ossos, para um estado de vida, para um estado de unidade novamente. Isso é muito bonito, porque o povo estava vivendo um momento de muita tristeza, muitos desafios a serem vencidos ali, já que eles estavam espalhados por todas as regiões do mundo. A maioria tinha sido levado para a Babilônia, para o exílio, e eles se sentiam sem terra, se sentiam sem propriedade, sem uma casa, sem um Deus para poder adorar. Então Deus faz essa promessa por meio do profeta Ezequiel, que esse povo retornaria, esse povo que estava também separado, espalhado, disperso por todas as nações, também seria reunido e formaria ali um grande exército. Ainda que eles estivessem mortos, Deus vivificaria. E essa é a grande beleza do projeto que Deus tem para o povo de Israel e que Deus tem para a nossa igreja também. Isso é verdade, porque essa realidade espiritual do povo israelita é a realidade de muitos nos nossos dias. Um tempo de sequidão, um tempo difícil, onde muitas pessoas estão tristes, estão se sentindo como o povo de Israel estava se sentindo naquela época, e Deus alimenta o povo com essa esperança de um avivamento. Avivamento, lembrando aqui que a palavra avivamento é trazer vida. Então, esses ossos secos receberão vida do Senhor e receberão vida por meio da profecia. Isso é muito importante de ser ressaltado, em que o profeta Ezequiel, ele recebe a ordem de Deus: profetize para esses ossos secos. E então esses ossos secos começaram a se tornar carne, se tornar ali um ser vivo, e nós vemos Ezequiel
fazendo conforme a ordem recebida do Senhor. Então ele recebe uma ordem e ele pratica essa ordem, ele obedece essa ordem vai fazer com que as coisas sejam vivificadas, os ossos secos passam a ter vida, e aqui nós vemos esse jogo de palavras aqui com o Espírito, que Deus vai colocar o Espírito em vocês, e o Espírito é o Ruá em hebraico significa vento, né? E a mesma relação que tem lá com no Gênesis, quando Adão é criado e sopra ali nas narinas de Adão o sopro de vida, né? Então, se nós não temos o Espírito em nós somos apenas... nem existimos, né? Na verdade, somos apenas carne e ossos que estão andando por aí, mas é o Espírito que nos vivifica, é o Espírito de Deus que é soprado em nós, que traz a vida. E assim também para a Igreja de Cristo nos dias de hoje, nós que vivemos um tempo de sequidão, nós precisamos desse sopro do Espírito para que voltemos a ter vida. Aqueles que estão se sentindo ressecados, né? Estão se sentindo sem propriedade, sem terra, estão se sentindo deslocados, esse é o momento de clamar ao Senhor e de profetizar para que o Senhor traga um avivamento, traga vida no nosso meio, e Ele colocará o Espírito dele no nosso meio e nos dará a vida. Depois, meus queridos, nós vemos aqui nos versículos 15 a 28 essa história das duas varas que são colocadas diante do povo, e numa das varas é escrito pertencente a Judá e aos israelitas, noutra vara Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel. E essas duas varas são unidas, e isso representava então um novo governo que Deus restabeleceria, né? Então, o povo seria trazido de volta do exílio, e também aqueles que estavam dispersos por todo o mundo seria trazido de volta e receberiam um novo governo. Esse novo governo seria uma aliança de paz. No versículo 26 diz: farei uma aliança de paz com eles. Isso é muito interessante, porque essa aliança de paz é descrita lá em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa nova aliança que nós temos por meio de Jesus Cristo, ela começa a ser cumprida na vinda de Jesus Cristo na terra, e ela vai ser cumprida completamente quando Jesus Cristo voltar a estabelecer o seu reino messiânico aqui na terra. Portanto, meus queridos, nós vemos aqui essa promessa do livro de Ezequiel, uma promessa que foi parcialmente cumprida em Cristo, também foi parcialmente cumprida com a união de todo o povo de Israel, voltando para Jerusalém e arredores, e ali montando novamente uma nação. E no século passado, né, então menos de 100 anos atrás, na verdade, né, coisa aí de 60, 70 anos atrás, nós tivemos o reconhecimento do Estado de Israel. Então nós vemos essa promessa de Deus ainda se cumprindo nos dias de hoje. É isso mesmo, essa promessa que foi dada lá em Ezequiel ainda continua valendo, e chegará o tempo em que o Messias lhe estabelecerá o seu governo aqui na terra, e nós vamos participar desse tempo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor também traz vida àqueles que estão ressequidos, àqueles que estão se sentindo sem terra, àqueles que estão deslocados, ó Deus, aqueles que estão exilados. O Senhor é aquele que traz vida àquelas pessoas que de alguma forma estão se sentindo mortas espiritualmente, e nós oramos para que hoje o Senhor traga vida, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, que seja soprado sobre nós o Teu Espírito e nós tenhamos a vida do Senhor e possamos viver essa vida de forma abundante, experimentando os frutos dessa nova aliança que o Senhor promete na Sua palavra e que é cumprida por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós te agradecemos pelo dia de hoje e que o Senhor cumpra todas as suas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever aqui no nosso canal. Comenta aqui pra gente se esse devocional faz sentido para você, se Deus está falando alguma coisa para você. Comenta aqui também para ajudar a gente a ter um feedback daquilo que estamos fazendo aqui, tá certo? Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e até mais. Tchau, tchau.